a pessoas se palestra conectar. dele? Foi sobre o quê? Alta performance. Alta performance. Entendi. E que tem a ver com tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017, eu tava, sei lá, no intervalo lá no Instituto Neymar e passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, pô, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil e tal. E aí naquele dia eu falei, pra mim, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que a turma tá falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito tava equivocado. De que forma? Porque assim, ó, alta performance, inevitavelmente, tende a haver uma comparação externa. E aí o cara falava assim, se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara produtivo, se você souber fazer, sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar em alta performance. E eu peguei um livro falava disso, outro disso, eu falei, velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Fim. Vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, eu falei, cara, isso não é alta performance, é auto performance. E aí eu vi que não tinha esse termo, eu comecei a trabalhar. Falei, gente, não confunda alta com alto. E eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional. Que imagino que tem uma boa conexão, porque os dois são mano. altamente competitivos, né? Pra cacete, tem muitos paralelos, assim. Então você vai pegar, por exemplo, os maiores empresários, os caras, praticam esporte. Aí você vai olhar o esporte dos caras, é esporte de longa duração. Aí você vai no triatlon, os caras vão pro Ironman. Os caras têm uma mentalidade muito, muito sinérgica entre esporte e negócio. Até o motivo que levou nós três aqui a fazermos negócios juntos. Porque se você que pegar... exatamente que vocês são sócios? Boa. Esse aqui é o ponto. Antes eu tinha o meu negócio. E o meu negócio ele foi maravilhoso. Ele resolveu todos os problemas da minha vida, que eu tinha até então, só que ele criou um problema novo. Ele dependia essencialmente de mim. Eu não era uma empresa. Eu era uma eu-presa. O negócio era eu. Se eu fosse atropelado, acabou o negócio. Que investidor, pensa num fundo de investimento querendo comprar parte do meu negócio. Ele chega lá, você fez quanto aí de resultado no último ano? Bacana, pretende fazer quanto ano que vem? Eu mostro lá, tá bom. E o que é o seu negócio? Fala, meu negócio é esse curso, não sei o quê. E quem faz isso? Ah, sou eu. Você é o único professor? Ué. Então você não tem um negócio, cara. É muito arriscado comprar uma parte disso. E se é muito arriscado, eu vou ter que pagar menos para valer a pena. Então tinha um negócio que gerava muito caixa, mas tinha baixo valor de mercado. No caso, Idem. o Joel a mesma coisa. O Thiago já estava num processo de descentralização maior. Ele já tinha visto isso antes. Ele me ajudou a ver isso, inclusive. E aí, quando ele falou, cara, se todo mundo aqui tem um problema, se junta os três, né? Eu fui o último a chegar, primeiro junto a ele e o Joel, o problema é menor. E a gente tem negócios que tem esse problema, mas tem uma coisa muito boa. O negócio pela internet, ele tem margens muito altas. Você gasta muito pouco para atingir uma escala gigantesca e poder faturar muito. Então, a gente gerava um caminhão de caixa que poderia ser investido em negócios que dependessem cada vez menos da gente, que são os negócios hoje do Grupo Primo. Entendi. E aí vocês são sócios... De tudo. Da porra toda. Caralho, aí sim. Aí sim. Cara, livro, palestra, tudo que a gente faz, o faturamento é dentro da empresa. Os cursos nossos, Finclass, o Stage. É porque, cara, a gente começa a ter muita sinergia, né? Então, poxa, pensa assim, você tem esse podcast, aí você abre um outro podcast. Cara, vocês têm os fornecedores que você já sabe que são bons. Vocês têm um financeiro que cuida dos dois. Às vezes você tem uma pessoa que vai negociar contrato pelos dois. Então você começa a diluir custo. Pô, vocês têm know-how que vai ser exportado para esse outro podcast. Então, cara, imagina a gente fazendo isso numa escala cada vez maior. Então não é só para a gente ter um valor de mercado, é para a gente trabalhar mais inteligente. Porque, putz, imagina o seguinte, né? Quando você tem... Imagina que ao invés de 3 pessoas, a gente tem 100 pessoas. Uma dessas 100 vai descobrir uma inovação. E quando essa pessoa descobre inovação, ela vai compartilhar com os outros 99. Então, a cadeia inteira evolui. Então, quando um descobre mais uma coisa legal, contribui com todo mundo. Então, todo mundo evolui. Então, uma cadeia onde qualquer revolução, qualquer descoberta, qualquer melhoria, faz todo o processo, toda a cadeia evoluir. Então, a gente começa a trabalhar mais inteligente. Né? Então, putz, a gente se ajuda em uma série de coisas. Né? A gente compartilha a audiência. A gente usa nossas forças para divulgar os mesmos produtos, para aumentar nossa barganha com empresas. É por isso que esses grandes grupos só crescem? No sentido... Você pega o Alphabet agora, a empresa que é dona do Google. Eles têm isso que vocês estão construindo, só que eles agora, tipo... vem daí a força deles. Eles são tão grandes por causa disso. Porque eles estão criando isso que você está falando, esse agregado.
Nossa. Cara, não sei se podemos dizer que nos comparar ao Alphabet, né? Eles que é são o menores. Google, né? Porque eles são muito menores que a gente. Mas eles fazem um trabalho legal também. Vale a pena. Os meninos têm talento. Mas, ó, em escalas, o processo é o mesmo, né? É que lá é meio diferente, mas, por exemplo, os caras hoje, se você for pegar o Google, né, a Alphabet, que é a holding, tem várias empresas lá, e a principal é o Google. E dentro do Google tá YouTube também, eles não separam. A principal fonte de receita é isso. 90% do negócio é o Google. Entendi. Aqui, hoje, já não é assim. Entendi. Já é muito mais descentralizado. Mas o ponto principal, por que eles crescem muito? Porque eles têm os aceleradores tecnológicos e eles têm uma montanha de caixa, né? Eles são muito lucrativos, o negócio deles prosperou pra caramba e estão sentados em cima de uma pilha de dinheiro onde... Vamos pegar o exemplo do Facebook, que comprou o Instagram lá em 2013 por 1 bilhão. Parecia muito dinheiro na época. Quanto que vale o Instagram hoje? E o Facebook hoje está sentado numa montanha de 60 bilhões de dólares de caixa. Quer dizer que ele pode comprar mais 60 Instagrams e se um der certo, todos os outros derem errado, paga a conta. Agora, tem uma reflexão que eu fiz recentemente que é... Vou entender sua pergunta como sendo o seguinte. Poxa, eles crescem muito porque eles são muito grandes. Então, ser muito grande te ajuda a crescer muito. Né? Eu discordo disso. Por quê? Porque o que eu percebo nos últimos anos é o seguinte, tá? Quando você tem uma empresa que ela cresce, o que acontece é que depois de crescer, ela tem menos upside. Quanto mais uma empresa cresce, menos upside ela tem. O que seria upside? Desculpa. Espaço para crescimento. Entendeu? Então imagina, você está aqui no mercado, você tem 0% do market share. Cara, você pode chegar a 100%. Aí você tem 10%. Puta, só tem mais 90%. Você vai crescendo, chega uma hora que você bate um teto. Né? Só que quando você fica muito grande, o que você começa a fazer? Como você começa a ter menos upside, né, você começa a perder muitas vezes os maiores talentos, cara. Porque os talentos... Imagina, o que é melhor? Você está numa empresa hoje que já cresceu ou numa empresa que vai crescer? Depende. Mas as mentes mais brilhantes são aquelas que constroem, aquelas que multiplicam, aquelas que apostam em visões que vão se concretizar. Então, essas mentes brilhantes, chega uma hora que ela perde upside. Ela fala, putz, eu já cresci, já fiz o IPO... Cara, a empresa gera muito caixa, mas, puta, pra onde que ela vai? E geralmente a empresa contrata alguém e oferece um upside pra pessoa. Então, como a empresa cresce muito, ela tem menos upside, acontece um ciclo natural das pessoas que aprenderam a fazer dentro da empresa construir negócios fora. Porque fica muito mais fácil e factível e sedutor a pessoa fazer a mesma coisa que ela aprendeu a fazer fora, numa empresa menor, e ela tem um upside gigante. Então, daqui elas dão grandes saltos. Porque quando elas trabalham numa empresa grande, não é só o dinheiro, elas aprendem muito. Elas podem aplicar isso depois. Então, por isso que eu acho que é um ciclo difícil, porque o que fez essa empresa chegar até aqui, muitas vezes é o que vai brigar com ela agora. Então, essas mentes brilhantes vão brigar contra. Sim. Então, é difícil, cara, você reter os talentos mais brilhantes de todos. Entendeu? Imagina. Perde upside, cara. Você vai perder espaço, entendeu? O Google deve ter uma galera foda. Eles devem pagar bem pra caralho. Devem, mas o ponto é o seguinte... Mais difícil alguém ficar bilionário lá, entendeu? Você é um programador. Você é um programador muito, muito bom naquilo que você faz. E aí o Google quer te dar participação na empresa, quer te dar as ações. Só que o Google vale 2 trilhões de dólares. É uma das empresas mais valiosas do mundo. Aí tem uma startup que não vai conseguir te pagar o mesmo salário que você tem no Google, só que eles vão te dar muito mais participação na empresa. E a startup hoje está valendo 5 milhões. É mais fácil essa startup, com esse programador foda, sair de 5 para 100 milhões, né, multiplicar por 20, do que o Google multiplicar por 20. Vai virar o PIB global, pô. Não dá, né? É isso. Então, quer dizer, não sei, né? Vai saber quem vai ser o futuro. É só eles inventarem robôs com inteligência artificial. Mais difícil. Cara, eu vi hoje que o Elon Musk falou assim, a única empresa que me assusta é o Google. Vocês viram isso? Não. É? A única empresa que eu tenho medo é o Google. O Elon Musk, cara. Caralho. É porque, cara, eles investem tanto em inovações, que é o que ele falou. Às vezes é uma que dá certo. Eles fizeram uma parceria, né? O Google e o Elon Musk. Com o Starlink. Os servidores do Google vão usar... Tipo, o Starlink vai ter o apoio dos servidores do Google para chegar nas pessoas e tal. São satélites do Musk, né? Isso, que é um negócio revolucionário, né? Que ele tá fazendo. E tem um ponto até interessante. Você citou 2 empresas que tem uma história, né, que ela se conecta com o ponto que a gente estava falando aqui. O Thiago, ele deu um exemplo lá. Agora o grupo tem 100 pessoas, né? A gente está batendo 200 pessoas lá dentro. Foda. E tem um economista austríaco que ele fala, o Friedrich August von Hayek, que uma cabeça, por melhor que seja, e no começo os nossos negócios eram poucas cabeças, elas não têm todas as respostas, porque a economia é muito complexa, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, mais fácil você ter respostas para que você resolva problemas, e quem resolve problema ganha o dinheiro, porque todo problema traz uma recompensa econômica para quem resolver esse problema.
E os Estados Unidos têm esse ponto bom também. Eles atraem muitas cabeças brilhantes. Quem criou o Google foi um cara chamado Sergey Brin. Ele não é americano, ele é russo. Por que ele não criou na Rússia? Porque lá o ambiente é menos amigável. Então ele foi para onde tinha um ambiente melhor. Elon Musk não é americano, ele é sul-africano. E foi para os Estados Unidos também para criar a empresa. A gente quer ser isso para outras pessoas também. Tem uma teoria muito conhecida, né, do Howard Gardner, já tem um bom tempo. Até um tempo atrás a turma achava que o QI, né, o coeficiente de inteligência, era o padrão de inteligência, né, a lógica matemática e tal. E hoje sabe que existem múltiplas inteligências, né, inteligência social, inteligência naturalística, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência lógico-matemática, né. Então, nesse caso em específico, eu acredito, né, que é uma categoria de inteligência, né? É o cara que ele é um cara mais processual e ele fala, pô, aquele cara ele é mais conceitual. Então ele tem uma inteligência de conceito. Então, como eu não tenho essa inteligência de conceito tão aprofundada e eu tenho uma inteligência de processo, se eu colocar conceito com conceito com conceito, dá um processo. Então esses caras eles têm essa capacidade de ver mais. E eu acho que também tem uma outra coisa também. Muitas pessoas que são inteligentes ultra específicas, elas são mais medrosas para correr risco. O empreendedor, inevitavelmente, ele corre mais risco. Então, ao correr mais risco... Aliás, o Jeff Bezos fala isso, né? Tem retorno sobre investimento, mas deveria também ter retorno sobre o risco. As empresas deveriam correr mais riscos. Porque ao correr mais riscos, o prêmio também fica maior. Então, às vezes, você está do lado de um cara hiper, mega, ultra inteligente, técnico, mas ele não tem uma inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr mais riscos e pôr em risco a inteligência técnica dele. Aí você pega um cara menos inteligente técnico, mas tem mais inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr esse risco. Não, e isso casa com aquela máxima do conhecimento disperso pela sociedade. Eu gosto de falar que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Eu gosto do caminho de empreender. Só que, como você estava falando, é meio que tipo olhar pro... O Elon Musk fala que é olhar pro abismo mascando o vidro. Tá ligado? É uma loucura. É mais, sei lá, é legal. Vocês sentem que vocês estão jogando o jogo certo da vida agora? Cara, eu sinto... Pergunta diferente, né? É muito bom, né? Jogando o jogo da vida. Olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu tava jogando o jogo errado. É o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade. Então, eu sou formado em educação física, né? Primeira formação. Só que eu sou formado numa linha acadêmica, USP, mestrado, bati no doutorado, escreve artigo científico. E como é que ganha um professor? Como é que ganha um? Como é que ganha um professor? Como é que ele é ganha remunerado? por hora aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava R$13 a hora, depois eu virei um professor de educação física, ganhava, sei lá, R$10 a hora, e trabalhei aquele negócio todo, fui dar aula na faculdade e ganhei R$30 a hora. Aí o cara falou, pô, se você fizer mestrado, você vai ganhar uns R$50 a hora. Por que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Pra ganhar R$50 a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na graduação. E eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, eu ia ganhar R$70 a hora. Por que eu fui para pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem um congresso de educação física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí tá aqui meu jogo. E aí 3 anos trabalhando, fui e recebi uma mensagem. Cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar R$170 a hora. Eu falei, venci na vida, né, velho? Cheguei. E é um congresso que passa assim num congresso, Brasil inteiro, mundo todo, sei lá, umas 20 mil pessoas no congresso. Caralho. Umas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, R$170 a hora, cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso, velho. Ali eu tava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012 eu falei, tá na hora de eu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí
E aí eu comecei a empreender. Mas aí veio um novo desafio, né? Que tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim, ó, o cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai ensinar, quando você vai aprender de negócio, aí essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho, ele tem que aparecer, porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza, o futuro é incerto, mas o prêmio... Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há 5 anos e quando ele morreu, porque teve falência múltipla dos órgãos, ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira. Quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele estava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai, meu pai tinha tudo isso, cara, de grana? Caralho. Mas ele morreu, minha mãe tá com dinheiro, minha mãe é rica, mas tá sem meu pai. Então, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Eu falei, bom, eu quero trazer isso mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E, inevitavelmente, é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso. Se vocês fossem fudidaços, zero grana, zero reconhecimento, zero tudo, o que vocês fariam agora para começar uma empresa nova? Com o conhecimento que a gente tem? Sim. Porque senão não é interessante, né? Bom, cara, eu vou responder primeiro. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, eu estivesse conhecendo agora de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, só que muito mais rápido. Porque, porra... Mas como? Como você começaria? Qual que seria o seu primeiro passo? Primeiro passo, qual seria? Cara, o primeiro passo seria, se eu não tivesse um celular, comprar um celular. E depois, cara, assinar um plano de internet. Mas você faria um curso logo de cara? Você começaria dando dicas sobre o quê? Você iria entrar em contato com pessoas para collab logo do começo? O que você faria do começo? Tá. Cara, vou te responder de duas formas diferentes, tá? Se eu fosse para esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria, cara, celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, 2 vídeos por semana, da seguinte forma. Aliás, é uma coisa que eu falei, acho que da última vez que eu vim, virou até um corte, que ficou bem legal, que eu faria o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar 2 vídeos por semana, ia ter 50 semanas de vídeo. Né? Eu ia começar a angariar uma audiência e, com o tempo, eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, né, através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, especialmente porque eu seria alguém que estava começando, mas iria, em tom de humildade, dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número seria suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de 2 anos, sabendo que eu sei hoje. Né? E aí, dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado. Né? Mas, se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje, né? Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Se eu fosse começar de novo, eu provavelmente iria virar um desenvolvedor. Provavelmente. Desenvolveria o que exatamente? Você teria um plano? Você tem algum plano de uma ideia muito louca, se você fosse nascer desenvolvedor, você faria? Não, cara. Eu talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro, porque eu acho que as pessoas elas não percebem o seguinte, né? Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário, você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa. Então, o que eu faria seria estudar pela internet. Se eu não tivesse dinheiro e estudar gratuitamente, iria demorar mais para aprender, talvez de 8 meses a 12 meses. Você aprende e aprender rápido a desenvolver. as coisas? Acho que sim, acredito que sim. Mas a vontade de fazer aprender muito mais rápido, né?
Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava, tudo que dava. Então, eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje. E, em 10 meses eu acredito que eu estaria empregado ganhando de 4 a 5 mil reais. Pode crer. Né? Só que dali, o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado né, de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Né? Todas as empresas têm um déficit de profissional de tecnologia. A gente aqui mesmo está sofrendo, mano. Mas imagina, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? 10. 10, né? Cara, tem empresa com 5 mil profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma a sua, com essa, com a outra. Você fala, cara, o problema é gigante. Então, sabendo de tecnologia e entendendo o tamanho desse problema, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. E aí eu provavelmente iria para esse mundo. Né? E eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o que, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. E vocês, o que vocês fariam? Cara, eu tava aqui pensando, eu faria... Se eu mantendo o que eu sei, né? Mas eu posso conhecer as mesmas pessoas? Não, aí é cheatou. Eu ia mandar um WhatsApp pros caras. Então eu não conheço os caras. Não conhece, você zerar. Você é um anônimo na internet, você tem o seu conhecimento, mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu iria isso que eu ia fazer. Eu ia comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns 6 meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago, uns 6 meses, de uns 6 a 7. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. E só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você está fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, assado. E depois eu iria fazer uma proposta para o cara, ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente. Eu já gostaria de estar com gente. Que essa é até uma coisa que eu ia perguntar para você, Thiagão. Porque o Thiago é muito bom com gente também. Então, tem que estar plugado com gente, né? Então, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente. E uma coisa que não precisa de nenhuma formação, vamos dizer assim, licenciada ou pelo MEC, tradicional. O mercado precisa, o mercado quer e dá para ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então, ninguém precisa me pagar. A inteligência faz o acordo ser rentável para os dois. Cara, a inteligência do negócio. Cara, você está fazendo canto 1, se a gente fizer 3, você me paga um pedacinho desses 2 a mais? Perfeito. Só isso. Sim, mas me prova? Provo. Você precisa te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras, assim. Só os... E eu saberia quais caras listar. Os caras que têm uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso. E estratégia de chegar nesses caras aí? Vocês têm alguma? De como chegar, por exemplo, você falou, você listaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta e ia tentar chegar neles. Como que chega neles? A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, esse contato, né? Não, você é, em teoria, anônimo. Tá. Então, se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. O maior. Eu ia estudar o cara de cabo a rabo. Chantagear o cara. Mas tem um cara que trabalha pra gente aqui, que ele é o nosso analista de dados, e o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele fez um dossiê de tudo que a gente... O dinheiro que tá na mesa. Na verdade, ele fez um beta de um programa que pega todos as views que estão rolando no YouTube de um determinado episódio e compila, que não são do nosso canal, entendeu? Ah, legal. Pô. Mas a gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Tem uma pessoa que chama Mieko, que trabalha no nosso time. E ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtiu o nosso conteúdo. E ela começou a fazer artes. E aí ela fez artes incríveis e mandava. Arte e mandava.
E, cara, quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador, ele vê. Vê. Ele pode não responder, a maioria das vezes não responde, mas ele vê. Né? E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, porra, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela para fazer oficialmente. E a gente falou, vem trabalhar com a gente contratou ela. E assim como ela, tem mais gente, não teve, Kaique? Tem uma história no... Eu até citar um cara do meu curso, do Joval é legal também. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente para eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara está respondendo há 2 semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu 2 meses, o meu sogro me ligou, assim, estava conversando, e ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom para responder as dúvidas. Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, se já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Eu falei, então agora que ele já está fazendo isso, né, vou pagar para ele para que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso é de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. Né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Da hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem. Conhece o Gary Vee, né? Cara, desculpa, eu não conheço. O Gary Vee Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece sim. Quem que é? Já deve ter visto. O cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Você pode falar desse cara, tô ligado, eu acho. tô ligado. Ele é das última vez antigas. ele conversou. Ele é das Tô ligado. antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão, parece feito por uma criança, assim. Mas arte é subjetivo, né?
É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo... Cara, eu juro por Deus. É bizarro. Você Se procurar pra ver, assim, Parece mostrar meu o filho desenho... desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem que é um NFT. Agora o Facebook tá com a ideia do metaverso. O que o Facebook vai fazer no metaverso? Vai vender terreno lá dentro, cara. Mas vai ser isso, vai ser NFT. fracasso tremendo. Você Olha, acha? Eu acho que vai. Cara, Sabe eu não por quê? apostaria Pelo contra. um único Os motivo. caras têm muito dado, mano. Tudo bem, mas sabe uma decisão coisa dos que... caras É é que muito- pra você entrar naquele mundo virtual, tu precisa ter um headset virtual. Agora, Ok. Mas dado esse ponto, eu não vejo brasileiro comprando um headset virtual, tá ligado? você viu o Eu não brasileiro vejo um comprando indiano. todo mundo com celular lá na década de 90? Eu vi, mas o celular e o headset virtual são coisas diferentes, mano. E se a internet for o Totalmente metaverso, diferentes. cara? Não acho que vai ser, sinceramente. Mas, boa, estou aberto ali não a ser. ter isso. É que, mano, o negócio de games é que isso é um jogo. O metaverso é um tipo de jogo, um jogo virtual. É tipo aquele... tinha um nome de um jogo Second antigo. Life. Second Life. É tipo um Second Life essa porra. É que A lá única era diferença é que tosco. agora tem um reality, tem um óculos que você pode entrar lá com óculos. Ok. Cara, já tem jogos muito foda de óculos virtual. Mas não tem, você vê o brasileiro comprando essa porra? Não vê. Sabe por quê? É caro pra caralho um óculos virtual. Tem motion sickness, que é um negócio que você começa a andar com o negócio e você começa a ver como tu não tá andando mesmo, você só tá andando virtualmente, mas no headset parece que você tá no mundo, te dá um enjoo do caramba, porque o seu cérebro fica bugado e fala, mano, eu tô andando, mas eu tô parado. É isso que acontece, né? Sobre essa questão, ó, eu vejo da seguinte forma. Você tá vendo o jogo ainda, né? E nem todo mundo gosta de jogo, mas isso tem potencial para ser uma outra realidade, cara. Onde as pessoas entram, por exemplo, você está insatisfeito com o seu peso, mas lá no metaverso você tem um avatar que é exatamente como você quer. Mas isso existe, sexo, é uma peso, MMORPG. tudo. Então, mas o ponto é a realidade que pode ser diferente. O pessoal pode ir pra lá simplesmente que tá todo mundo lá. Vai ser tipo rede social. Sabe aquele cara que não gostava de rede social, hoje tem um perfil no Não, eu Instagram? eu acho a ideia assim. foda. A ideia Eu eu era acho assim. foda. O problema é a execução, que eu acho que não vai funcionar. Sabe por que vai funcionar, cara? Porque a tecnologia tem uma evolução exponencial. Sim. Tem uma lei dentro da tecnologia, não é uma lei de fato, é uma ideia de um cara chamado Gordon Moore, que era um dos presidentes da Intel aí durante um tempo, um grande acionista. Ele falava que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos pelo mesmo custo. O que isso significa? Que os chips daqui a 2 anos vão ser melhores do que os chips dos últimos 50 anos somados. Então isso mostra a capacidade de evolução gráfica das coisas. Então hoje pode ser tosco o metaverso, mas com o tempo ele vai disruptar aquilo que é analógico, que é a nossa realidade aqui. Isso é um ciclo que acontece nas tecnologias. Tem um ciclo chamado de 6Ds que fala disso. Por que é tão fácil a gente olhar para o metaverso hoje e falar não vai